Então, bom dia pessoal, meu nome é Solange. Vim aqui hoje para falar um pouco sobre o nosso amigo César Daniel. Então, vou tentar resumir um pouco, né, de toda essa história que aconteceu comigo, né? Pois eu era namorada dele, né, antiga namorada dele, e vou tentar resumir. Primeiro vou começar falando sobre como eu se conheci com, como eu conheci o César, né? Então, na verdade, o César eu já conhecia há muito tempo, quando eu tinha meus 11 12 anos por aí. Eu conheci ele. Eu e a minha tia Luzia, nós estudávamos no colégio, aí tinha um festival de música e eu e a minha tia Luzia fomos cantar, né? E, e cantava super mal. E o César era um dos jurados, né? Ele era um dos jurados. E só que como eu era muito criança, minha tia também, ela é sempre 2 anos mais nova que eu, eu não conversei com ele, não tive tipo nenhum tipo de contato com ele, né? Como eu era muito criança. Ele até votou a favor, né? Nós cantava mal pra Dedéu e ele até votou a favor, né? De nós, para nós passar, né? Passamos mais uma vergonha, olha, tamanho do mundo. Tá, assim o tempo passou, né? Eu fui embora para Santa Catarina e eu retornei de Santa Catarina, eu morava em Guaramirim, né? E eu retornei para cá, para Nova Prata do Iguaçu, quando eu tinha 15 anos. Eu retornei para cá. E a nossa situação era muito difícil, era uma situação bem precária. Nós éramos muito pobres, sabe? Tinha às vezes que a gente não tinha nada nem para comer, né? Nem para colocar na panela. Aí, um dia andando com a minha irmã na rua, e encontramos o César na rua. E a minha irmã me apresentou para ele. Então eu comentei, né, com o César que eu e a minha mãe estava à procura de serviço, né? Eu já tinha 15 anos, podia trabalhar já, né? E ele comentou também que ele precisava de alguém para limpar a casa dele, o apartamento dele. E daí foi assim, ele falou com a minha mãe, comigo, e nós fomos limpar a casa dele então, naquele dia. Tá. Chegando lá, nós limpamos janela, tiramos o pó das coisas, banheiro. E daí era perto, nós fomos de manhã, isso era perto de meio-dia. Ele falou, vocês ficam para almoçar, né? Não tinha terminado o serviço, né? Vocês ficam para almoçar. Aí eu fiquei para almoçar lá, eu e a minha mãe. E ele, e ele fez uma pizza. Uma pizza, estava muito boa aquela pizza que ele fez. E nós acabamos, né, almoçando com ele. Aí, né, a gente começou a conversar, né, e coisa, a mãe contou a história nossa, que estava difícil, né, e que ela queria fazer uma casa, ela tinha ganhado um terreno ali na favela e ela queria fazer uma casa para ela ali na favela. E ele se propôs em ajudar a minha mãe. Ele foi na serraria, comprou madeira, pagou até o homem, tal de Vardão, que era até padrinho do meu irmão mais novinho. Hoje é morto, para ele fazer a casa da minha mãe. E a minha mãe foi pagando para ele assim, foi pagando aos poucos. Ela recebia Bolsa Família, né? Daí o que ela ganhava da Bolsa Família ela ia dando para ele. Foi pagando. E, e eu e o César começamos a ficar cada vez mais íntimo, né? Eu não tinha roupa e ele comprou um monte de roupa para mim, sabe? E um dia ele me pediu em namoro, né? Eu aceitei, porque eu realmente gostava dele também, né? Aí ele foi pediu a minha mão para minha mãe e para o meu pai, né? E eles aceitaram, porque também minha família todos adoram muito César, sabe? Aí eu comecei a ficar, tipo, na casa dele. Como eu era namorada dele, eu tinha chave da casa, do apartamento dele. Eu saía, entrava a hora que eu queria do apartamento dele. Eu fazia. Quando ele saía viajar e eu entrava, né, no apartamento dele. Várias vezes eu chegava lá de manhã, eu ia tomar café lá, né? Chegava de manhã, abria a porta e pegava ele dormindo. Ele estava dormindo. Ele chegava lá, tomava café, e ele escutava que eu tinha entrado, que eu tinha chegado, daí ele levantava. E ali a gente conversava, assim, sabe? E eu gostava muito quando ele ia viajar, porque cada vez que ele viajava,
para Foz do Iguaçu, para os lugares sobre o serviço dele, ele me trazia um monte de presente, um monte de roupa, uma mais linda do que a outra.